TV Verdade Presente apresenta Novas Criaturas em Cristo Jesus. Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Graça e paz da parte do Senhor Jesus. Mais um testemunho da palavra do Senhor. E hoje nós vamos dar um testemunho aqui maravilhoso com a nossa irmã Késia. A nossa irmã Késia, ela é adventista de berço, ela tem 2 filhinhas e é esposa do irmão Júlio. Louvado seja Deus. E a irmã Késia vai dar um testemunho para nós hoje, maravilhoso, da palavra do Senhor, que o Senhor tem feito por ela, né? Antes da irmã dar o testemunho, eu gostaria de ler um texto para os irmãos, que está no 2 Coríntios 5,17, que diz assim, ó: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, irmãos, aqueles que quiserem aceitar Jesus como Salvador e Senhor, são transformados em novas criaturas. E hoje a irmã Késia vai falar sobre isso, né? Irmã Késia, tudo bom? Tudo bem. Oi para todos, boa noite. Que Deus esteja com todos vocês. Amém. Então, irmã, onde que a irmã nasceu e como foi a sua infância e adolescência? Bom, eu nasci numa cidade pequena, chamada Araguaína. Essa cidade, na época que eu nasci, era interiorzinho ali do Goiás. Depois ela começou a crescer e daí virou... o Goiás se dividiu, né? E daí ela virou a capital do estado do Tocantins. Hoje é apenas uma cidade a mais do Tocantins, né? Porque a capital hoje é Palmas. Eu passei a minha infância e parte da minha adolescência no interior, e principalmente na roça, né? Sou de uma família bem grande, nós somos em 8 filhos, eu sou a filha mais nova. E ali na fazenda, minha mãe era minha professora, era a professora de todos os filhos, né? Na verdade. Sim. Eu entrei na escola, na verdade, na primeira cidadezinha do interior que a gente se mudou, aos 12 anos de idade, né? E ali na fazenda, eu via constantemente a fé que a minha mãe tinha em Deus, porque na fazenda, para quem mora na fazenda, sabe que passam por algumas dificuldades, né? Sim. E as pessoas na cidade têm mais facilidades, né? Então, assim, às vezes se necessitava ir à cidade, tinha que andar 12 quilômetros, às vezes a pé, meu pai não tinha carro, né? Às vezes tinha que pegar carona na beira do asfalto. E a gente morava, o lugar não tinha energia elétrica, então, assim, a gente usava lamparina, não sei se alguém aqui que está me assistindo conhece, né? Provavelmente alguém deve conhecer o que é lamparina. Então, assim, eu me lembro de muitos detalhes em que Deus, ele protegeu a gente, porque era um lugar onde tinha muita cobra venenosa, e a gente via o livramento de Deus ali constante, todos os dias. Eu me lembro que meu pai saía para plantação, né? Para plantar as coisas, e aí a gente ia, aquele monte de criança atrás, às vezes ele ia cavando buraco, a gente ia jogando a sementinha, né? E, enfim, uma das coisas que eu me lembro, assim, que marcou muito, que na verdade já é um pequeno testemunho, viu, Alexandre? Sim. Uma vez a minha mãe estava lendo a Bíblia pra gente, à luz da lamparina, né? E essa lamparina, ela funciona pelo óleo que a gente coloca, né? Dentro do vidro para poder pegar o fogo. E por algum motivo, eu não me lembro qual, não lembro se estava ventando muito, né? E a lamparina virou, e virou exatamente em cima da Bíblia que a minha mãe estava lendo, né? E quando virou a lamparina, o fogo voou, né? Assim, nas folhas, nas páginas da Bíblia. E impressionante, porque aquele fogo, ele secou todo o óleo que estava na Bíblia da minha mãe, mas a Bíblia não pegou fogo. As folhas ficaram intactas, né? Olha. Então eu lembro de muitas coisas, assim, nesse sentido, muitos detalhes, muitas orações da minha mãe, do meu pai, respondidas. Então, tudo isso, eu acredito que fortalece hoje a minha fé, né, em Deus. Então, eu tive uma infância muito boa. Se você pudesse Sim. voltar
caso, né, se hoje eu pudesse estar na fazenda e voltar a ter aquela vida, eu agradeço muito a Deus por ter tido essa infância dessa maneira. E hoje, tudo que eu estou procurando é voltar para a fazenda, né? Sim. Eu, minha família, enfim. E vocês são em quantos irmãos? Nós somos em 8 irmãos. 8 irmãos. Foram 8 tudo criados na fazenda. Isso, na fase já adolescente, a gente já começou a ir para o interior, e meus irmãos, alguns vieram já para Brasília, um outro foi para São Paulo, e aí a Sim, gente começou a se espalhar, né. Na minha adolescência, eu fui para o primeiro internato adventista, né, que foi o IABC. Depois do IABC, daí eu fui para o UNASP, e aí me formei, comecei a trabalhar depois de um tempo, e fui para São Paulo, casei e agora estou em Brasília. sim. Como que você lembra como que era a igreja na época, aí, quando você era pequenininha na fazenda, a igrejinha, como que era? Olha, foi interessante a sua pergunta, porque, assim, na verdade não tinha igreja. Era Sim, uma fazenda, assim, muito afastada. Não tinha igreja. E eu me lembro que a única família de adventista que, assim, que eu tenho lembrança, éramos nós. Então era a sim. gente que andava, na verdade. Eu me lembro que uma vez nós andamos, acho que foi 11 quilômetros a pé para poder pregar para outras famílias, né? A gente às vezes saía para poder dar estudos bíblicos. E Olha, tudo isso marcou muito. E meus pais faziam o culto todos os dias, tanto pela manhã quanto pela tarde. A gente sentava ali sim. e o que mais a gente fazia era cantar, porque tinha muitos filhos, cada um tinha o seu hino predileto e cada um queria que Olha, cantasse o seu hino. Então a gente cantava muito, muito, para depois estudar a Bíblia, estudava a lição, porque a gente recebia esse material, né, da associação, né? A gente acabava sim, recebendo todo esse material. A gente recebia como é que fala? A lição da escola sabatina na época, e alguns estudos bíblicos, né? sim. Visita, às vezes a gente recebia visita de alguns pastores. Então, fui batizada também na fazenda. Olha, Então, e- tenho então muitas vocês boas eram, lembranças. então a família era uma igrejinha mesmo, uma igreja mesmo, Era né? uma igreja, já era a Sim. família já era uma igreja, uma pequena igreja, né? Porque vocês Mas tinham a era escola grande. sabatina, A vocês davam gente estudo fazia. bíblico. Que Isso, benção. isso. Louvado seja Deus. É. Irmã Kézia, algum testemunho assim, parece que tem 2 testemunhos aí que você até me contou, que marcaram você, né? Você tem mais testemunhos, né? Mais 2 testemunhos. Se você quiser contar para nós, seria bom. Louvado Sim. seja Deus. Eu, na verdade, como você falou, Alexandre, eu costumo falar que a minha vida é um milagre de Deus, porque eu tenho Sim, muitos testemunhos. Um testemunho me marcou muito, porque foi o primeiro, eu acredito, o primeiro livramento, assim, de Deus na minha vida, né, na infância. E o outro marcou muito porque Deus não livrou apenas eu, mas toda a minha família, né? Então sim, envolvia filhos, meu esposo. Então esses 2 marcaram bastante, né? Então eu vou começar com o testemunho de quando eu era criança, pode ser? sim, Então, a gente morava nessa época no interior, né? Numa cidadezinha do interior. E eu estava brincando com as minhas outras 2 irmãs, a gente estava brincando eu não sei como é que fala hoje, mas eu acho que é pique-pega o nome da doença, pique-pega, uma coisa assim. É pique-pega, né, eu acho. E a gente correndo ali pela casa, eu entrei dentro da cozinha e o fogão, ele ficava bem do lado da pia, né. O meu pai estava com uma panela cheia de óleo, ele estava fritando algumas coisas. E bem na hora que eu corri, ele tinha terminado de fritar ali as coisas que ele estava fritando, e ele foi pegar a panela para passar para a pia. sim, E eu fui tentar me enfiar embaixo da pia, que na verdade, antigamente tinha uns panos, né? Eu acho que até hoje deve ter algumas casinhas mais sim, simples que usam esse método, né? Põe um paninho ali para
para esconder o que está embaixo ali na pia, né? Sim, eu Ao invés sei. de fazer armarinhos, então, coloco o paninho ali e a minha ideia era, eu vou me esconder das minhas irmãs, vou correr, elas não vão me achar, eu vou enfiar ali. Só que no momento que eu abaixei para entrar debaixo da pia, o meu pai veio com a panela fervendo, né, de óleo, ele tinha acabado de desligar ali, ele foi passar essa panela do fogão para a pia. E na hora que ele foi passar, quando eu fui me enfiar, a panela bateu aqui na minha testa, né, e virou. Então, eu lembro, incrível, porque eu lembro até hoje do barulho, né, aquele barulho de quando frita, o óleo está muito quente, coloca algo ali dentro para fritar, então Sim. fez aquele barulho queimando. E eu ainda lembro desse barulho, né? Assim, tá muito, muito vívido assim na memória, né? E aí, quando isso aconteceu, a minha mãe, eu acredito que meio que por um desespero, né? Ela pegou um pó que estava em cima do armário. O meu pai, nessa época, não era adventista, né? E ele bebia, ele fumava, e ele bebia coisas que não deveriam, né? Sim. E ele havia se desviado nessa época. E a minha mãe pegou um pó de café que tinha em cima, assim, da pia e jogou aquele pó de café no meu rosto. Ela foi meio que um ato de desespero, né? Ela Sim. jogou aquele pó de café no meu rosto, porque ela não queria ver meu rosto queimado. E antes que eles tomassem a decisão de me levar para o hospital, a minha mãe falou para o meu pai, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus um milagre. E aí minha mãe se ajoelhou, né? Me colocou próximo dela e fez uma oração e pediu para que Deus restaurasse, pelo poder dele, o meu rosto, porque ela tinha certeza que estava totalmente queimado, né? Sim. E aí ela orou, conversou com meu pai para que ele fosse até a pia para lavar o meu rosto, porque ela tinha medo de lavar. E o meu pai lavou e o meu rosto não tinha uma única marca de queimadura. Quantos anos você tinha, irmã? Eu tinha 6, 7 anos, Sim, por sim. aí, entre 6 e 7 anos. E aí, meu pai, ele lavou o meu rosto, né? Não tinha nenhuma marca, só que eu estava com os olhos, com as pálpebras coladas, né? E eu me lembro que a minha mãe fazia assinatura daquela revista Nosso Amiguinho. Já é uma revista antiga, para quem conhece, né? Sim. E eu gostava muito da Luísa. Eu gostava de uma historinha que a Luísa se vestia com um vestidinho azul. E a minha mãe pegou aquela historinha e começou a ler para mim. E falar, filha, tenta forçar para abrir o olhinho, né, para ver se desgruda a pálpebra, para você ver a Luísa. E ela puxava também. E daí, depois de um tempo, o meu olho, graças a Deus, desgrudou, né? Só que eu não enxergava. E aí minha mãe voltou a orar, pedir para Deus para que minhas vistas voltassem, né, ao normal. E eu lembro que já assim, escurecendo, foi quando a minha visão começou a retornar sozinha. Começou a retornar aos pouquinhos e depois eu voltei a enxergar normal, naturalmente. Então, foi Amém. vários milagres em um, na verdade, né? Mas o que eu acho incrível, sim, eu estudei na faculdade com um rapaz que teve uma experiência parecida com a minha, queimou o rosto também com gordura, né? E esse rapaz tinha um rosto totalmente desfigurado. Então, para mim, um grande milagre que Deus fez. De fato, eu não tenho, até hoje, não tenho nenhuma marca de queimadura, nada. Que coisa, né? Louvado seja Deus, irmão. Hum. Poderoso, viu? Porque É nem fé, a fé. parece. Não A parece. irmã contando, ninguém. É só quem Ninguém vê, viveu mesmo. só Não, quem não vai viveu. pensar que isso. Meu pai, minha mãe presente, irmãos, todo mundo viu, né? E é um testemunho que eu conto mesmo, assim, muito grata a Deus, porque eu tenho certeza que se não fosse ali o poder de Deus, era para eu estar com o rosto desfigurado e talvez cega, né? Sim. Mas graças a Deus não tive nenhum problema. Não fez nenhuma prática, nada. Absolutamente nada, nada. Olha, Do que jeito benção, que né? estava ali meu rosto, no momento ali que foi queimado, minha mãe fez a oração, meu pai lavou o meu rosto e o rosto não tinha absolutamente nada, nada. Amém. Amém.
E aquele outro testemunho, mano, eu já ouvi esse testemunho, achei muito bonito do caminhão aí. Conta para É, nós isso. esse testemunho é difícil, né? Jamais difícil para contar. Ele é um testemunho que, infelizmente, né, existe o pós-traumático, né? Que me rendeu uma grande depressão, mas graças a Deus, Deus me curou também, né? Amém. O que acontece é que nós viajávamos muito, fazendo o trajeto de Brasília, aliás, de São Paulo para Brasília. Né? Praticamente todo feriado, férias, a gente corria de São Paulo para Brasília. E a Sim. gente vinha, é um trajeto longo, né, de 12 horas de viagem, a gente vinha de carro, e como a gente vinha com as crianças, a gente tinha que estar parando mais tempo. Então, já chegamos a fazer esse trajeto em 16 horas, né? O tempo mais longo que a gente gastou. Então, eu tinha que revezar no volante com o meu esposo, porque era cansativo, né? E aí, a gente parou, se eu não me engano, foi bem no finalzinho ali do estado de Minas Gerais. Já quase que entrando ali no Goiás, a gente parou para almoçar. E aí, depois do almoço, eu peguei o volante, né, para o meu esposo descansar um pouco. E logo que a gente entrou ali em Goiás, eu não sei quem conhece ali as estradas, né, mas nós pegamos, nós não, eu estava no volante, eu peguei uma via, que era via de ida e volta, né, só os carros iam e volta, e estava passando muito caminhão. Então, eu tinha que, às vezes, cortar um e outro caminhão, né. E aí, teve um momento que tinha um caminhão à frente, aí depois tinha um carro pequeno tentando ultrapassar, um outro carro pequeno e eu era a terceira que estava no carro, né? Então eu teria que ser a terceira a ultrapassar. Sim. Antes da gente conseguir ultrapassar, um outro caminhão, parou encostando, assim, muito pertinho, o caminhão dele na parte de trás do meu carro, né? E aí meu esposo já falou para mim, falou, olha, amor, toma cuidado, fica atenta, porque esse caminhoneiro não está bem. Porque se ele tivesse bem, ele não teria freado em cima do nosso carro, né? E aí eu falei, tá bom. Aí o primeiro carro ultrapassou, o segundo carro ultrapassou, e aí a terceira, o terceiro que seria eu, para ultrapassar, quando entrei para ultrapassar, o caminhão entrou junto. E aí eu freiei, para não bater, não colidir, né, com o carro Sim. dele, eu freiei o meu e dei passagem para ele, deixei que ele passasse, né? E aí ele passou, ultrapassou o caminhão e encostou. Eu pensei, bom, agora eu vou e ultrapasso os dois, né? E ultrapassei. Só que na hora que eu estava ultrapassando ele, o meu esposo, né, por uma infelicidade, fez um gesto que não deveria e falou: ah, sabe assim, um tanto zangado, para mostrar para ele que estava Sim. insatisfeito com o que ele fez, né? E aí, quando ele fez isso, o caminhoneiro acelerou, né? E começou a acelerar, e aí eu comecei a acelerar, e ele a acelerar mais, e aí começou uma perseguição. E eu cheguei com o meu carro a 150 por hora, com o carro com um bagageiro, aquele bagageiro de cima, né? O carro Sim. super pesado, nessa via, que era via só ida e volta, e eu a 150 por hora, ultrapassando todos os carros que eu via pela frente, porque o caminhoneiro, eu não sei como, Alexandre, que eu já comentei isso com você, mas a essa velocidade, a gente olhava para trás e ele estava ali, beirando o nosso carro, sabe? Eu não sei como esse caminhão correu a essa velocidade, mas ele vinha ali encostando e todos os carros que eu ultrapassava, ele ultrapassava atrás. Então, assim, eu creio que ali o primeiro livramento de Deus foi não permitir que eu batesse de frente com nenhum carro que vinha, né? Sim. E o segundo também não permitiu que o carro capotasse, porque o carro desequilibrava devido ao peso e o vento batendo, né? Aí chegou uma hora que meu esposo falou para mim, falou, olha, isso eu já estava 1h30, a um pouco mais, já no volante correndo. E a gente nem se preocupou em olhar para a gasolina, se estava acabando, se não estava acabando.
né? E aí meu esposo falou, o primeiro posto que você vê, você entra, encosta e a gente troca, né? De volante, porque eu preciso pegar o carro, senão, né? Ele tinha mais segurança do que eu, claro, dirigindo. Sim. E aí eu encostei, quando eu vi o posto, eu entrei no posto e fui para a última bomba do posto, né? E aí ele entrou. Só que o que ele fez? Ele entrou numa bomba anterior, virou o caminhão e nos cercou de frente. Então a gente ficou entre o caminhão, a bomba, e o único meio que a gente tinha que sair era de ré, não tinha outro jeito. Então eu saí do carro, meu esposo saiu e meu esposo correu para o volante, né? E eu não sei, Alexandre, se a minha adrenalina falhou na hora, mas ao invés de correr para o carro, eu fiquei parada, eu paralisei, porque também ele estava pegando alguma coisa dentro do caminhão, e na minha cabeça, passou assim, ele vai pegar um revólver. É tudo muito rápido, a gente fala assim, sim. Pensei isso, mas é muito rápido esses pensamentos, e na minha cabeça veio, ele vai pegar um revólver. Entre ele me matar dentro do carro e matar minha família, eu prefiro que eu fique em pé, ele me mate aqui, mas a minha família tenta fugir, não sei, de algum meio, né? Só que o que acontece? Quando ele puxou o que ele estava pegando, a luz do sol refletiu no que ele estava tirando do carro e eu vi que era um facão, não era um revólver. E aí que eu reagi, aí a adrenalina funcionou. Aí eu comecei a correr pela frente do carro, porque a frente é mais curta, né? Para eu tentar entrar mais rápido. Só que nisso, o meu esposo, já desesperado, já estava dando ré no carro, com a porta aberta, que era para eu entrar, né? E aí ele veio correndo já com o braço levantado, com o facão, né? Para poder me esfaquear. E aí eu retornei. Meu esposo gritou comigo, falou por trás do carro, e eu retornei correndo por trás do carro. Graças a Deus, o meu marido estava dando ré, porque foi exatamente a conta de entrar no carro e puxar a porta, ele pareou ali do meu lado. Só que quando ele viu que eu fechei a porta, ele pegou e foi para o outro lado do carro, porque eu penso que ele imaginou, né? Eu vou matar ele que está no volante, porque aí eles não têm para onde ir, né? Só que nisso, meu esposo, quando eu fechei a porta do carro, ele acelerou mais, mesmo na ré, né? E conseguiu voltar para a BR. E o homem não desistiu, ele foi correndo quase que até a BR, com o facão levantado e tentando alcançar o carro, né? Mas, graças a Deus, o meu esposo chegou na BR e aí o meu esposo dirigiu, foi até Brasília, a 170 por hora no carro. E quando nós chegamos em Brasília, Alexandre, quando nós chegamos, que nós olhamos, o carro já não tinha mais gasolina. Aquele carro foi totalmente levado por Deus. Ali foi vários livramentos ao mesmo tempo. Foi não bater de frente, não capotar o carro, aquele homem louco não nos matar, o carro não ter sustentado a gasolina desde o estado de Minas, né? Final do estado de Minas até chegar em Brasília. E a gente era para ter chegado lá, segundo o Waze, né? Nós íamos chegar às 10 da noite, nós chegamos lá antes das 7 horas da noite, de tanto que nós corremos com o carro. E então, assim, foi um grande livramento de Deus, né? A minha filha ficou traumatizada por um tempo, mas depois passou. A minha filha, com 6 anos na época, né? Ela chorou desde o momento em que esse caminhoneiro começou a nos perseguir até nós chegarmos em Brasília sem uma pausa. Ela chorava e gritava dentro do carro. E aí, depois que eu cheguei em Brasília, que eu sentei e pensei no que aconteceu, aí começou a me dar depressão. Fiquei depressiva muito tempo, né? Com essa depressão por muito tempo, mas depois, graças a Deus, passou. E foi um grande livramento de Deus, um grande milagre, sem dúvidas. Um grande milagre, poderoso, né? Porque vocês poderiam até causar um acidente com uma pessoa que não estava nem sabendo de nada, né? Você batesse o carro de frente com outro carro, misericórdia. Exatamente. Se noticiasse no jornal, ia falar
uma mulher no volante a 150 por hora sim, bateu, né, provavelmente estava bêbada. Essa seria a sim. notícia, né. Ou, no Então mínimo, não respeitou a velocidade, né, do local, exatamente, o então limite. exatamente. Então, um grande livramento. E ninguém ia saber, ia falar: "Olha, a Kézia, puxa, ela corria demais, olha o que que ela fez". Pois é, exatamente. Quem me conhecia, né, ia falar: "Não, a menina não respeitava, né, o a É, não respeitou a não velocidade. respeitou", exatamente, porque as pessoas não iam saber. Sim, E se ele tivesse também nos matado, ele daria a versão dele, né, então, sim. É, hum, a pessoa tentou me fechar, infelizmente, é, eu tentei frear, mas não não deu, né. consegui. É, Então, a gente vê então tanto, acidente aí pela essa estrada, muitas vezes pode ser até maldade de outras pessoas, né, que coisa, né. exatamente. Terrível, só Deus para nos livrar, e Deus Só livrou a Deus para irmã, revelar, né, para sim, revelar. para revelar. Nos 1000 anos a gente vai saber tanta coisa surpresa, E tanto vamos ver livramento, né. tantos livramentos que às vezes a gente nem soube que era livramento, né. Isso, com Então, certeza. Eu gostaria de saber, assim, qual o maior sonho que você tem hoje? Qual o sonho que você tem? olha, depois de conhecer essa mensagem, o maior sonho que eu acredito, assim, que a maioria dos que conhecem essa mensagem abraçam esse sonho, é de fato o novo nascimento. É de chegar ao novo nascimento. Como a Bíblia fala, aquele que é gerado de Deus não peca, né. Então, eu acho que esse é o meu maior sonho, não para mim apenas, sabe, Alexandre, mas para minhas filhas, para o meu marido, para minha família, né, para os amigos, para aqueles pela igreja, porque a gente ora, sabe? E, e quando Cristo voltar, eu gostaria de estar viva, né? Eu acho que esse sonho muitos de nós temos, né? Eu gostaria de ser alguém que vai proclamar aí, ser aquele anjo, né? Que vem voando pelo meio do céu com grande voz. Sim, participar de Mas 144.000, né? isso, e eu tenho esse sonho, mas Deus sabe as minhas limitações, Ele sabe se eu posso, se eu conseguiria, né, Sim, passar por essa tribulação. sim. Mas, de fato, o maior sonho é estar preparada quando Cristo voltar. Irmã, para nós, terminarmos aqui, você gostaria de dar uma palavra, assim, para uma pessoa que estiver passando com dificuldade com o que você passou, você gostaria de deixar uma palavra final? Olha, Alexandre, eu acho que a mensagem que eu deveria, né, que eu gostaria de deixar, assim, que a gente deve deixar para as pessoas, é a certeza de que Deus existe e de que Deus não desampara as pessoas. É Amém. ter essa certeza. Por quê? Porque nós vivemos em tempos difíceis. Então, nesses tempos, alguns, a Bíblia fala, apostatarão da fé, né? Como Paulo diz, apostatarão da fé. Por quê? Eu acho que porque no seu íntimo essas pessoas não conseguiram compreender que Deus de fato existe. Entende? Eu já Sim, refleti muito hoje, eu fiquei pensando: "Gente, por que que uma e outra pessoa às vezes abandona?". Eu acho que porque essa pessoa, eu não assim, posso estar errada, mas eu não penso nem que a pessoa, foi assim: "Ah, eu sei que Deus existe, mas eu não quero". Eu não vejo por esse lado. Eu acho que no íntimo da pessoa, a pessoa de fato nunca creu, porque ela nunca, conheceu, entende? Ela nunca sim, aprofundou, teve uma intimidade com Deus, porque Deus se revela para toda pessoa que tem uma intimidade com Ele, né? E eu tenho alguns textos na Bíblia que eu gosto muito, que me ajudaram, né, na minha fé, a me dar mais conhecimento de Deus. Então, assim, para quem tiver em momentos difíceis, sabe, lê o Sermão da Montanha, né, porque ali tem meio que um resumo, né, de uma vida cristã, os 10 mandamentos, o Getsemane é um texto que, sabe, me conforta muito, porque ali foi o sofrimento e a aprovação de Cristo, se ele iria perseverar na aprovação ou não.
e ele Sim. perseverou até o fim por nós, né? Amém. E 1 Coríntios 13, que fala, né, do caráter de Deus, que é o amor, também de Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito Santo, que também a pessoa que ama a Deus, que tem esse amor no coração, vai receber, né, os frutos do Espírito Santo. E assim, principalmente os jovens, sabe? Hoje mesmo eu recebi uma notícia muito triste de uma jovem, filha de adventistas em Minas Gerais, que o nome também é Késia, né? E a menina cometeu suicídio. Então a gente vê uma menina muito bonita, jovenzinha e tudo, você vê que os jovens estão sem esperança, né? Então, Sim. assim, não lembra de Coríntios 13, permanece a fé, a esperança e o amor. O maior destes é o amor, né? Então, não se deixe levar pelas coisas do mundo. Busca Deus, busca você mesmo, né? Procura, pesquisa, estuda a palavra de Deus, porque não tem ninguém que fique sem luz indo à palavra de Deus. Não tem. A palavra de Amém. Deus é, né? Louvado seja Então, Deus, irmão. amém. Irmã, louvado seja Deus, porque a irmã mostrou aqui que Deus é poderoso, é o Deus de ontem, hoje e para sempre. É o Amém. Deus conosco, o Deus poderoso Amém. que pode abrir o mar vermelho, pode ressuscitar os mortos, pode dar vida àqueles que morreram e pode fazer que aqueles que estão cegos, tanto físico como espiritual, vejam, né? Louvado seja Exatamente. Deus. E esse, eu costumo falar assim, as pessoas, elas aceitam com muita facilidade um Cristo que salva, né? Mas a gente não deve aceitar só esse Cristo que salva. A gente tem que aceitar o Cristo que transforma para nos salvar. Porque Amém. ninguém vai ser salvo se antes não for transformado por Cristo, né? Sim, Então, esse Cristo que salva, ele faz um processo na nossa vida, e esse processo muitas vezes é doloroso. Então, eu sim, tenho que estar disposta a aceitar, né? Esse processo de transformação, né? Como o oleiro que quebra o vaso e que depois refaz, né? sim. O novo nascimento. Então, Amém. amém. Então, obrigado, irmã Kézia, que Deus seja louvado pela vida, não só sua, mas da toda a sua família, que Amém. vocês possam ser guardados pelo Senhor até a volta de Jesus. E se, Amém. e se os irmãos não são inscritos no canal, se inscrevam, compartilhem esse testemunho maravilhoso, irmãos, para aquelas pessoas que você às vezes vê que está com dificuldade, com provações, e está sucumbindo a provações, né? Compartilhe esse vídeo para as pessoas, tá bom? Que Deus seja louvado, que Deus abençoe a cada um. Irmã Kézia, poderia fazer uma oração, por favor? Sim, sim. Senhor Deus Todo-Poderoso Pai, que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, por poder testemunhar que há um Deus Criador dos céus e da terra, que se importa com as suas criaturas e que está disposto a salvar e a perdoar todos aqueles que te buscam. Amém. Pai, estamos vivendo em tempos difíceis, mas queremos pedir, Senhor, que o anjo do Senhor esteja conosco para nos proteger, que nós possamos nos aproximar de Jesus Cristo, o único que pode, ó Pai, fazer com que nós tenhamos uma nova vida, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, possa transformar o nosso caráter, Amém. possa fazer com que nós sejamos justificados, Senhor, santificados pelo Teu poder. Essa guerra, Senhor, não é nossa, é do Senhor. Mas nós temos certeza que o Senhor já venceu e por isso nós também somos mais do que vencedores em Cristo Amém. Jesus. Te agradecemos por tudo. Entrego em Tuas mãos cada família, Senhor, cada pessoa que está orando, que está buscando a Tua face, para que quando Jesus retornar, possamos, Senhor, dizer: este é o nosso Deus a quem aguardávamos. Que o Senhor esteja conosco hoje e até o dia da Tua volta, ou até o dia que descansarmos em Cristo.
em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza, desejado de todas as nações